Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade. Melhorou, né? Melhorou, né? Só eu a conheço, mais ninguém. Mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E por isso assinámos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre. Isso que deixou a galera puta, né? Ele falou, foi assim que eu estive no meu clube anterior. Aí a galera ficou revoltada por causa disso. Com até o último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. O que pega, por exemplo, é que dentro do Corinthians, né, cara, os caras tinham se eu não estou enganado, o presidente do Corinthians chegou a chamá-lo de irmão, né? Não, porque esse, é um irmão, um queridão, uma coisa assim, né? Deu uma moral pra ele, colocou o Vitor Pereira como se ele fosse um cara, sabe, mais do que só uma relação profissional. Uma relação de que se criou realmente uma força muito grande. Um cara que, enfim, inspirava no presidente do Corinthians uma grande confiança. E por isso ele ter saído do Corinthians para ir pro Flamengo deixou todo mundo puto lá dentro, né? Mas eu quero falar sobre isso. A decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se tivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto... E eu vou falar um negócio pra vocês aqui, tá?
É uma merda ter que ficar explicando demais, falando demais. Quanto mais você fala, mais você se enrola, né? Você vai falando, você vai indo pra lá, vai indo pra cá, e tu vai se enrolando e vai falando mais, e de repente o que tu tá falando já tá meio estranho, já tá complicado, aí tu tá falando ainda mais e tá enrolando ainda mais. Cara, isso é complicado. Quanto você mais fala, mais você enrola, né? Eu não tô dizendo que ele enrolou, não tô dizendo que ele mentiu. Tô dizendo que é o seguinte, você vai explicando muito, tem muitos detalhes, aquela coisa toda, difícil, hein? Difícil. E já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. Só colocar umas coisas aqui que vão deixar o torcedor corintiano bolado, não sei se vão deixar ou não, porque eu vou atestar só basicamente algumas realidades hoje, tá? Hoje, trabalhar no Flamengo é muito melhor do que trabalhar no Corinthians, ponto. Porque você tem um time muito melhor, você tem muito mais capacidade de brigar por grandes títulos do que você tem dirigindo o Corinthians. Você tem um ambiente muito mais estável do que o do Corinthians. O Corinthians financeiramente é instável. O Corinthians teve que montar o seu time no meio do campeonato, no meio da temporada. Enquanto isso, o cara mantinha o time sempre ali no G4. Mas ele não tinha time nem para estar no G4 e muito menos para brigar por grandes títulos. Então isso é muito complicado. Então, eu até consigo entender o Vitor Pereira não cogitar permanecer no futebol brasileiro se era para permanecer no Corinthians. E ele, de repente, repensar essa ideia de ficar no Brasil por se tratar de uma proposta do Flamengo. Isso eu entendo. Sacou? Essa diferença. E tem um outro lado. No ano específico aqui de 2023, o Flamengo já tem um Mundial de Clubes para jogar agora no começo de fevereiro. Tem um time para brigar pelo... O restante o Corinthians vai lutar também. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mas fundamentalmente uma disputa de título mundial para ele fazer daqui a um mês. Então esse desafio também é muito, muito importante, né? Pô, muito sedutor. Muito sedutor. Agora, nada disso pode invalidar a palavra do cara. Se a palavra do cara é vou voltar para Portugal, pô, não vou trabalhar no Brasil por conta da minha família, vou voltar para Portugal, porra, fica feio ele voltar para o Brasil para treinar o Flamengo. E mais, se ele tivesse abrindo essa porta de voltar para o futebol brasileiro, sabe, dele chegar e falar assim, pô, quer saber? Conversei com a minha família, estou disposto a voltar para o Brasil. Deveria ele falar com o Corinthians de novo. Corinthians, porra, conversei com a minha família aqui, vou voltar. E aí? Sei lá, cara, nem sei se isso é uma possibilidade mesmo. Eu falei abrido? Então é aberto, perdão. Se eu falei abrido, é aberto. Mas sim, se tivesse aberto essa possibilidade dele voltar para o futebol brasileiro, deveria ele colocar para o Corinthians essa hipótese, essa possibilidade, tá ligado? Mas eu entendo também, né, irmão? Eu entendo também. Isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano e depois eu tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa.
Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Isso eu também não acredito, não. Não vieram outros. Não acredito na retórica que foi construída pelas pessoas, tá? Só para deixar claro. Pô, os caras não estão vindo porque consideram o Vitor Pereira um Judas. Pô, pelo amor de Deus. Se tem quem conheça o Vitor Pereira, são os caras que trabalham com ele no dia a dia. E se eles não voltaram ao Brasil, é por motivos deles e não porque o Vitor Pereira é um cara sem caráter. Desculpa. Se eles tivessem o entendimento que o Vitor Pereira não tem caráter, eles jamais teriam continuado a trabalhar com o Vitor Pereira em qualquer situação, em qualquer hipótese. Me vão acompanhar e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos e quase que somava. O ano passado quase que somamos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Tá aí, ó, técnico do Flamengo, Vitor Pereira, aqui, dando o papo dele. E assim, irmão, eu reforço aqui para vocês, na minha cabeça, problema zero ele sair do Corinthians e treinar o Flamengo. O problema foi ele ter dito que não treinaria ou que não ficaria no Brasil, mas é o que ele falou também, e que eu também acho que é verdade. Se tem um convite que te seduz, mesmo que você tenha tomado uma posição pública que foi a de voltar para Portugal, ele não seria honesto com ele mesmo se ele não pensasse ou não analisasse, caso ele tenha se sentido seduzido pela proposta. O que eu quero dizer com isso? Você tomou a posição, o caminho, e assim, é uma coisa importante ser dita. O que ele fez em sair do Corinthians foi ficar livre. E o Corinthians seguiu a vida dele. Ele teria sido muito pior se ele tivesse dito para o Corinthians assim, não, vou continuar em 2023, mas aí chegasse no meio desse contrato e falasse assim, olha, porra, vou sair fora, vou voltar para Portugal porque minha família está com problema. E aí depois ele assinasse com o Flamengo. Não foi isso que aconteceu. Tá? Ele estava livre no mercado e acabou mudando a cabeça dele por conta de uma proposta. Eu acho super legítimo que ele tenha refletido em cima dessa possibilidade, tá ligado? É isso que eu acho. Se você considera que ele foi canalha ou não, se eu estivesse na posição do Willio, do presidente do Corinthians, eu ia ficar, muito chateado, ia ficar puto, porque eu ia falar, confiei no cara, queria que o cara continuasse, por tudo que ele falava pra mim, ele queria continuar, mas não deu. Não deu pra ele continuar. Na verdade, dava pra ele ter continuado. Era só ele ter feito Era só ele ter entendido que o projeto do Corinthians era forte o suficiente para ele tentar convencer a família dele de que era a hora dele continuar no Brasil. O projeto do Corinthians não era bom o suficiente para ele tomar espaço, tomar esse movimento. Então, tendo feito isso agora, dá para entender. E uma outra coisa que não dá para as pessoas falarem a partir de agora é que ele é um mau treinador. Pelo contrário, ele é um belo treinador. Fez para mim um belo trabalho no Corinthians, tá? Fez um belo trabalho no Corinthians. Então, assim, não dá para as pessoas começarem a misturar o que é a opinião em cima da
saída dele do Corinthians, que foi conturbada, que deixou muita gente chateada, que para alguns até colocou o caráter dele em xeque, não, para mim não. Para mim não. Decisões que acontecem na vida, as coisas sucedem dia a dia. Na vida você tem uma opinião hoje, você pode mudar essa opinião amanhã. Mas eu acho que ele é um bom treinador. Fez um bom trabalho no Corinthians. O cara fala assim, 50... Então engraçado, né? Então, torcedor do Corinthians que acha que ele é fraco, não tem que ficar chateado porque um treinador fraco saiu do Corinthians. Eu só acho isso. Eu não achei ele, eu achei ele um bom treinador. Um bom treinador. Aí me perguntam, Vitor Pereira ou Diniz? Fernando Diniz, irmão. Eu não troco o Diniz por nenhum técnico brasileiro. Eu não troco o Fernando Diniz por nenhum técnico que está trabalhando no Brasil. Posso estar errado, mas eu não troco. Não sei o que. Eu não troco, irmão. Cada um tem sua opinião e acabou, pô. Eu não troco.